Olá, meu nome é Clarice Isabela Aparecida dos Santos, sou aluna do curso de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa e hoje apresentarei o trabalho intitulado Índice de Alimentação Saudável e sua relação com a composição corporal e fatores de risco cardiometabólico em crianças. Este trabalho foi orientado pela professora doutora Sara Aparecida Vieira Ribeiro. Sabe-se que os hábitos alimentares da população vêm sendo modificados ao longo dos anos, com um maior consumo de alimentos ricos em gorduras, carboidratos simples e sódio, e um menor consumo de alimentos ricos em vitaminas, minerais, carboidratos complexos e fibras. Esses fatores, mas não só eles, têm levado a um aumento da prevalência de excesso de peso, hipertensão arterial, diabetes mellitus, resistência à insulina e dislipidemias, inclusive em crianças. Dada a importância da alimentação saudável desde a infância, os índices dietéticos vêm sendo utilizados para avaliação da qualidade da dieta. Um deles é o Health Eating Index, desenvolvido por Kennedy e colaboradores em 1995 nos Estados Unidos, e ele era composto então por grupos de alimentos, ingestão de gorduras, colesterol, sódio e variedade da dieta. Este índice foi adaptado no Brasil, de acordo com as diretrizes alimentares para a população brasileira, por Domênio e colaboradores em 2006 para crianças, né, de 2 a 6 anos de idade. Ele é composto por 13 componentes que englobam grupos de alimentos, ingestão de gorduras, colesterol, sódio e variedade da dieta. Então, o objetivo deste trabalho foi calcular o índice de alimentação saudável e investigar a sua relação com a composição corporal e risco cardiometabólico em crianças de 4 a 7 anos. Trata-se de um estudo transversal. Foi realizado, então, com crianças atendidas nos primeiros 6 meses de vida no programa de apoio à lactação, PROLAC-UFV, e que tinham idade entre 4 e 7 anos no momento do estudo. A amostra total foi de 381 crianças. Os dados de identificação das crianças foram coletados por meio dos prontuários de atendimento do PROLAC, foram realizadas visitas domiciliares para localização das crianças e convite para participação no estudo. As informações sobre o estudo foram repassadas para os pais ou responsáveis e, após o aceite, foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido em 2 vias e uma delas foi entregue ao responsável pela criança. O consumo alimentar foi feito com base em 3 registros alimentares preenchidos pelos pais ou então pelo responsável pela distribuição da alimentação na escola. As análises foram realizadas no software Diet Pro e o consumo de macro, micronutrientes e calorias foi avaliado através da tabela brasileira de composição de alimentos ou então através da tabela americana de composição de alimentos. O índice de alimentação saudável foi calculado de acordo com a adaptação do índice americano e os alimentos foram agrupados, bem como suas respectivas porções obtidas, de acordo com a RDC número 39, de 21 de março de 2001. Os cálculos de pontuação foram realizados através do Microsoft Office Excel. Os componentes do IAS, então, são 10 grupos, sendo que os primeiros 8 grupos, 13 grupos, na verdade, sendo que os primeiros 8 grupos tratam-se, então, de grupos de alimentos que tinham quantidades mínimas e máximas de porções para que fossem pontuadas. O primeiro grupo se trata, então, de produtos de panificação, cereais e derivados, outros grãos, raízes e tubérculos. O segundo grupo de legumes e verduras, o terceiro de frutas e sucos de frutas, o quarto grupo de leite e derivados, o quinto grupo de carnes e ovos, o sexto grupo de leguminosas, o sétimo de óleos e gorduras, e o oitavo grupo era sobre açúcares, balas, chocolate e salgadinhos. Após o somatório dos pontos de cada um desses grupos, foi calculado o valor proporcional para que a pontuação final máxima desses 8 grupos resultasse em 50 pontos. Os outros 5 grupos componentes do índice são gordura total, gordura saturada, colesterol, sódio e variedade da dieta, que também tinham quantidades máximas e mínimas de consumo para a pontuação. Esses componentes foram pontuados e, após a pontuação deles, foi somada a pontuação proporcional dos primeiros 8 grupos para que se obtivesse a pontuação total do IAS, que só poderia chegar a 100 pontos. Também foram obtidos os dados de peso, estatura, perímetro da cintura, pressão arterial, composição corporal por meio da densitometria óssea,
perfil lipídico, perfil glicêmico, informações sociodemográficas e de estilo de vida das crianças participantes da pesquisa. Os dados foram analisados no programa SPSS para Windows. A caracterização da amostra foi por distribuição de frequências e estimativa de medidas de tendência central de dispersão, média mais desvio padrão. A investigação da associação entre as variáveis foi por meio do teste T de Student e correlação de Pearson. O nível de significância estatística adotado foi alfa igual a 5%, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa. Quanto à caracterização da amostra desta pesquisa, a maioria das crianças era do sexo masculino, com idade entre 6 e 7 anos, residentes da zona urbana. Cerca de 71,4% delas estava eutrófica e 23,9% se encontrava com sobrepeso. A relação cintura-estatura esteve alterada em 27,3% destas crianças. Outro estudo transversal, derivado de uma coorte retrospectiva realizada com 399 crianças nascidas em Viçosa, verificou que 25,8% delas apresentavam excesso de peso e 23,7% apresentavam alteração na relação cintura-estatura, resultado semelhante ao encontrado no presente estudo. Quanto ao perfil lipídico das crianças, foi verificado que 38,8% delas tinham colesterol total alterado, 63% delas tinham o HDL adequado, 30,6% delas tinham um LDL alterado e 27,3% delas tinham triglicerídeos alterados. Franca e Alves verificaram que 30% das 414 crianças e adolescentes avaliados tinham LDL, colesterol total e triglicerídeos alterados em um estudo realizado em 2006. E Magalhães e colaboradores, em 2015, encontraram que 46,5% das crianças tinham alteração no colesterol total e 35,1% tinham um HDL baixo. Essas crianças tinham idade entre 4 e 7 anos, assim como no presente estudo. Quanto à avaliação da qualidade da dieta segundo o IAS, foi encontrado, então, um baixo consumo de legumes e verduras, de frutas e sucos de frutas, de óleos e gorduras, um alto consumo de açúcares, balas, chocolates e salgadinhos, e a pontuação total do IAS foi acima de 80 pontos, o que indica uma dieta sem necessidade de melhora em teoria. Os estudos mostram que um padrão alimentar saudável ele impacta positivamente no crescimento e composição corporal na infância. Já um padrão alimentar não saudável na infância relaciona-se positivamente ao risco de obesidade na infância e também na vida adulta. E avaliando, né, as menores pontuações desse índice e a maior pontuação, é visto que o padrão de alimentação dessas crianças tende a um padrão não saudável. Quanto à associação entre o IAS e fatores de risco cardiometabólico, foi visto que não se teve associações significativamente estatísticas entre tais variáveis, tanto pela análise de comparação de médias, como também pela análise pela correlação de Pearson, que avaliou a associação entre o IAS e composição corporal. Então, não é possível afirmar que o índice de alimentação saudável ele se relaciona a tais fatores de risco ou também à composição corporal. Dessa forma, o que podemos afirmar é que a avaliação da qualidade da dieta por meio do índice de alimentação saudável é relevante, pois oferece uma visão geral do consumo alimentar, indicando quais são os aspectos que necessitam de melhorias, e a aplicação de tal índice ainda na infância é importante para que a dieta seja avaliada e hábitos saudáveis sejam instituídos e reforçados nesta fase, de forma que sejam evitados agravos e doenças advindas de hábitos alimentares não saudáveis, tanto na infância quanto na vida adulta. Aqui estão as referências utilizadas. Gostaria de agradecer ao PROAC, UFV, à Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Viçosa, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e à Universidade Federal de Viçosa. Obrigada.